estavam invadindo a cidade de Roma, que alguns consideravam a capital do cristianismo, naquela altura. E Agostinho escreveu uma obra chamada A Cidade de Deus, que é uma obra crucial para o entendimento do Ocidente. E nessa obra ele descreve duas cidades. Duas cidades. E à porta destas duas cidades estão dois irmãos separados. De um lado está Caim, à porta de uma cidade. Do outro lado está Abel, à porta de outra cidade. E eles não estão ali porque são eles os porteiros daquela cidade, mas estão ali porque eles são dois padrões, dois protótipos, dois modelos. Vou destacar Caim. Ele matou seu irmão. E ele então foi castigado e punido. E ele disse a Deus: eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença. Hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. E retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a oriente do Éden, e coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. E Caim edificou uma cidade. Essa é a primeira vez que a palavra cidade aparece na Bíblia. E Caim edificou uma cidade. Ele chamou Enoque, o nome de seu filho. Ou seja, o ponto de chegada do banido, do fugitivo e do errante Caim foi buscar uma cidade. Isto, para ele, essa cidade exibe a busca de proteção e a falta de fé na proteção pela marca que Deus colocara nele. O ponto de chegada do descrente Caim foi buscar uma cidade terrena. O ponto de chegada dele não era uma cidade celestial. E isso se torna um modelo. Depois do dilúvio, vai se descrever o reino de um homem chamado Nimrod, descendente de Cão, dos filhos de Noé. E disse que Nimrod, filho de Cuxi, começou a ser poderoso na terra. E ele foi valente caçador diante do Senhor. E daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E aí o texto vai dizer que o princípio do reino de Nimrod foi Babel, lá junto ao rio Eufrates, na terra de Sinar, e daquela terra ele saiu para a Síria e edificou Nínive e outras duas cidades à margem do rio Tigre. Nimrod edificou cidades. Aliás, o princípio do seu reino foi Babel. Você lembra como foi o início de Babel? Eles chegaram a uma grande planície ali depois do dilúvio e disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade
e uma torre cujo topo chegue aos céus. E tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Então você observa que Babel não é apenas uma torre. Babel é uma cidade. É, antes de tudo, uma cidade que tem a torre. Ou seja, é a torre da cidade de Babel, cujo motor que a edificou foi: tornemos célebre o nosso nome. Babel é símbolo de orgulho, de concentração de poder e de desafio a Deus. Vamos construir uma cidade que toque os céus. E vem Deus e exerce um papel de restrição. Quando Deus disse isso é apenas o começo, agora não haverá restrição para quem tentam fazer. E então Deus ali confunde os idiomas. Daí Babel, chamou-se-lhe por isto o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. O Senhor restringiu o mal que iriam fazer em Babel. Eu não sei se você sabe, mas na língua hebraica, o nome de Babilônia é Babel. Babel é a forma hebraica de Babilônia. Babilônia é nome que vem da sua forma helenizada, ou seja, da sua forma grega. Em hebraico, o nome de Babilônia é Babel, e para os babilônios, Babel é porta de Deus. Cá no Ocidente, as cidades nasceram ao redor de antigos burgos. O que era um burgo? O burgo era um castelo, ou uma casa nobre, ou um mosteiro fortificado. E na Idade Média, o burgo era uma fortaleza ou sítio fortificado, ocupado por uma guarnição militar e pelos civis necessários à manutenção daquele burgo, que em caso de ataque de inimigo, servia de abrigo às populações que viviam fora das suas muralhas. Grandes cidades da Europa foram, antes de tudo, burgos. Uma famosa é Edimburgo, capital da Escócia. A cidade lá de Edimburgo é dominada pelo castelo de Edimburgo, construído ele sobre uma rocha vulcânica. Por isso aquele castelo que lá está imponente é chamado de Castle Rock, ou seja, rochedo do castelo. E é lá de cima, quem for lá, e se for não vá no inverno, porque venta muito frio, é uma geladeira aquilo lá, mas quem for lá em cima vai ver que lá de cima tem-se a vista para o mar. E tem-se também uma vista para Campina e para a Várzea. E ali aquele castelo estava rodeado de canhões. Há ainda lá hoje um canhão imenso, conhecido como Mons Meg. Só para que você tenha a ideia, a bombarda ali desse canhão tem 6 toneladas. E olha para o norte da cidade.
Isso lá em 1558, nas celebrações do casamento de Dona Maria, rainha dos escoceses, foi disparada uma bala de pedra daquele canhão, pesando 150 quilos. Então você imagina você receber uma pedrada dessa de força de canhão, de pólvora, jogando uma pedra de 150 quilos em cima de você. As cidades eram assim. Apocalipse dá destaque a duas fortes e imponentes cidades. Uma abençoada e a outra amaldiçoada. Uma é noiva e a outra é uma meretriz despudorada. Mas isso não é algo que está só em Apocalipse. Está em toda a Bíblia. Sião, Jerusalém e Babilônia. A palavra hebraica para a cidade de Caim e para a cidade de Babel é Ir. Ou seja, um lugar guardado por um vigia ou um guarda. Cidade, como edificada por Caim, edificada lá em Babel, é um lugar de vigilância. Um lugar guardado, um lugar protegido, um lugar em que se buscava segurança. Tinha o sentido de capital, de onde vem a ideia, a nossa palavra cabeça, sede do poder. Quando o israelita pensa em uma cidade, ele pensa em sede do poder, em sede dos impérios. Ele pensa ali no coração do comércio, no poderio bélico, na dinâmica daquela cidade. E a cidade tinha a ideia de segurança, de muros, de guerreiros. A cidade tinha a ideia de proteção. Por quê? Porque nos campos, nas roças, nos interiores, as construções eram modestas, frágeis e, sobretudo, desguarnecidas. Sobretudo, desprotegidas. E a cidade era uma fortaleza, sede de um império, e transmitia a ideia de permanência. Agora nós estamos aqui nessa série que estou ministrando ao terceiro domingo do mês. São exposições em Apocalipse. Está chegando agora o momento em que todos os inimigos do Cordeiro caem. Todos. Um por um caem. Eles são descritos em momentos diferentes, em quadros diferentes, mas, na minha compreensão, eles caem todos juntos. E surge Babilônia. Vejam Apocalipse 14, verso 8, porque essa é a primeira vez que ela aparece. Diz: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho, da fúria, da sua prostituição. Então, aqui nesse primeiro texto, é interessante, enquanto se tem uma visão dos 144 mil com o Cordeiro em Sião, ouvem-se 4 vozes. E uma delas diz que caiu Babilônia. Seguiu-se outro anjo, segundo, dizendo: caiu
Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. O segundo texto está lá no capítulo 16, ainda em Apocalipse. As taças são derramadas, como nós vimos da última vez. As taças da ira, da cólera de Deus. Mas antes se vê os redimidos glorificados, entoando o cântico de Moisés e do Cordeiro. E no sétimo e último flagelo, quando o anjo sétimo derrama a sua taça, é hora de um juízo final. E se diz lá em Apocalipse 16, 17 a 21, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações, e lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho, do furor, da sua ira. Observe, interessante isso. Porque lá no capítulo 14 diz que é a meretriz, a grande Babilônia, quem dá a beber a todas as nações do vinho, da fúria, da sua prostituição. É ela quem dá essa taça de vinho para que os homens se prostituam com ela. Agora, no capítulo 16, esse aqui, verso 19, se diz: e lembrou-se Deus da grande Babilônia, observe, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Deu para vocês entenderem? Agora não é Babilônia quem está dando o cálice de vinho, agora é Deus quem está dando à Babilônia o cálice do vinho, do furor, da sua ira. E é aí que nós chegamos ao capítulo 17 e 18, que se fala só sobre Babilônia, e o que nós vamos ter na manhã de hoje é basicamente uma introdução, porque eu pretendo voltar a esses 2 capítulos, se o Senhor permitir. Vamos ler Apocalipse 17, de 1 a 6. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo dizendo: vem mostrar-te o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Muitas águas aqui são reinos, nações. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Nós já vimos essa besta lá atrás. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata. Aqui é a vestidura, gente, de uma meretriz. Uma vestidura opulenta, uma vestidura chamativa, uma vestidura que tinha o poder de exercer atração. Então se diz: achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata. Isso não é barato, não. Adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas.
tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Primeiro você precisa pensar o que vinha à mente do judeu quando ouvia a palavra Babel, Babilônia. Babilônia é apenas a forma grega daquela palavra antiga, desde os antigos tempos de Nimrod. Que vinha? Que vinha era uma imagem terrível de um império cruel, mundano, idólatra, perverso, que Abacuque descreve como alguém que tem uma rede daquelas, né, que vai levando e apanhando tudo quanto é peixe, uma rede varredeira. Aquela Babilônia que aquele homem arrogante, altivo, chamado Nabucodonosor, um dia disse, como Nimrod, como Caim: eis a grande Babilônia que eu edifiquei. E Deus vem e traz juízo. Que, aliás, ele sempre traz juízo a esse padrão, não é? Babilônia se torna poderosa e ela, em 586, após algumas investidas, destrói uma outra cidade, Sião, Jerusalém, furta os seus tesouros, derruba os seus muros, joga por terra o seu templo, pisam os lugares sagrados, matam as mulheres, os velhos, as crianças, as gestantes, espeta, empala os homens vivos. Babilônia. Destrói Jerusalém. Quando você está agora na época de João, você não tem mais aquela Babilônia de Nabucodonosor, mas você tem Roma. Veja o verso 9 do capítulo 17, quando se fala dessa Babilônia aí, verso 9. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, são também 7 reis, aí vai falando dos reis. 7 montes, uma cidade sob 7 montes, Roma. Roma edificada sobre 7 montes. E agora, Roma, que persegue os cristãos, que coloca os cristãos para queimarem com piche, para iluminarem a noite de Nero, que
perseguem agora os cristãos e matam na época desse imperador que mandou João para Patmos, que é Domiciano. E aí se diz que ela pressionava os cristãos. Já tinham ido os tempos de Nero, mas agora eram os tempos de Domiciano. E se você pegar a época em que João recebe esta visão, Roma estava mais em pé do que nunca. Ela estava em pé. Mas a visão que se diz é: caiu. Caiu. Babilônia. Às vezes você tem a impressão de que algumas coisas permanecem, são ilusões, né? Deus derrubou, dispersou Babel, né? Os dias de carnaval trazem aquela impressão de que aquilo vai durar a vida toda. Mas vem a quarta-feira de cinzas, esse mundo passa, os impérios passam. E a ênfase nesse capítulo 17 e 18 está na ideia de passagem, de efemeridade, de ilusões, de quedas. Você sabe o que é uma noite com uma meretriz? É uma noite. É uma noite. É uma ilusão. Não é o nosso convívio sagrado que temos com as nossas esposas, permanentes, constantes, puros. O apóstolo João vai dizer que todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E ele acrescenta: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? O que vence esse mundo é a nossa fé. É o olho de Abel. Não é o olho de Caim. É o olho de Abraão. Não é o olho de Nimrod. Isso diz para nós que esse mundo tem suas seduções. O mundo é o sistema caído, imoral e corrupto. Isso diz para nós que o mundanismo tem sua força. O presente século tem sua força pervasiva. O apóstolo João diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E aí João diz assim: ora, o mundo passa. O mundo passa. E a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus
permanece eternamente. Quando os hebreus foram levados para a Babilônia, eles não tinham mais sacrifício, nem templo. Seus sacerdotes não faziam seus ofícios. Jerusalém estava em ruínas. Sião estava em ruínas. E Babilônia era um portento, uma coisa gloriosa. O profeta Jeremias diz, e também Isaías, e Ezequiel também, dizem, Babilônia vai se tornar lugar deserto. Ninguém mais ouvirá dela. Vai se tornar a morada do chacal, a morada do basilisco. Deserto. Se você hoje pegar um avião, for até o Iraque, procurar um lugar da antiga Babilônia, o que você vai encontrar são ruínas. São ruínas. O chão. Ficaram ali vestígios. No meio ali de um lugar insólito. Mas você tem Abraão, que saiu daquele lugar. Que saiu de Ur dos Caldeus. E ele é um epítome. Ele é um protótipo da fé. E Deus chama Abraão. E Hebreus diz assim, que Abraão tinha esta vitória que vence o mundo. Diz assim, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. E agora observe. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas. Não como Caim, que fez uma cidade fortificada, mas ele habitou em tendas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. E olha a fé que vence o mundo. O escritor aos Hebreus dirá, porque ele aguardava uma cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Ele armava e desarmava as suas tendas. Ele, seu filho, seus netos e toda aquela geração patriarcal desarmava e andava como peregrino, porque ele contemplava uma cidade que tem fundamentos, alicerces, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Sabe, traz uma palavra de consolo para a gente isso. Porque, como cristãos desse mundo, nós temos sofrimentos, angústias, tristezas. Muitas vezes somos perseguidos por causa de nossa fé. Mas lembre-se do seguinte, olha o que diz a palavra de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros,
herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Você se lembra o que é o Apocalipse? O Apocalipse são as visões que o Cristo ressuscitado e o Cristo glorificado dá a João. Não é apenas um Cristo ressuscitado, ou seja, que saiu dos mortos, porque, claro, até Lázaro foi ressuscitado, o filho da viúva foi ressuscitado, enfim, algumas outras pessoas foram ressuscitadas, mas está dizendo que é esse Cristo ressuscitado e glorificado. Ele está ressuscitado. E ele dá essa visão a João. Eu vi essa semana um vídeo do pastor Tim Keller, pastor urbano em Nova York, que aliás faleceu na última sexta-feira, vítima de câncer. Autor bem conhecido e pregador bastante conhecido, teólogo bastante conhecido. Interessante o seu vídeo, porque ele fala do significado da ressurreição de Jesus. Em Jesus, essa matéria que faz parte do corpo humano ressuscitou. E foi glorificada. E ele diz que isso não significa apenas a vida após a morte, porque muitas religiões creem na vida após a morte. Mas a presença de Jesus glorificado, ressuscitado e glorificado, lembra para nós que o mundo será novo, que haverá um novo mundo, novos céus e nova terra. Será um novo mundo. Novo. Quando os hebreus eles foram levados para a Babilônia, no cativeiro, eles chegaram lá em Babilônia e aconteceu alguma coisa muito interessante que é descrito no salmo deles, o Salmo 137. Eles ficaram tão desencantados, tão desiludidos e tomados de um sentimento que a língua portuguesa descreve como uma imensa saudade, que quando os babilônios vinham e pediam assim, cantai-nos alguns dos cânticos de Sião, entoem para a gente alguns dos cânticos daquela cidade de Jerusalém. Aí, sabe o que eles faziam? Diz lá que eles penduravam as suas harpas nos salgueiros lá junto aos rios de Babilônia, pranteavam e choravam, e diziam o seguinte: como nós entoaremos a canção do Senhor na terra estranha? Como é que eu vou me esquecer de Jerusalém? Como é que eu posso amar essa Babilônia e me esquecer de Jerusalém? Ele diz, se eu me esquecer de ti, Jerusalém, apegue-se a minha língua ao meu paladar. Se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria
Eles são lá assim. Aí vem o profeta Jeremias, que ninguém acreditou nele, um profeta solitário, que viu Jerusalém ser levada para o cativeiro. E os falsos profetas que vinham com aquela palavra gostosa, macia, que as pessoas gostam de ouvir. Os falsos profetas diziam assim: o cativeiro vai ser curto. Vocês podem preparar aí, porque vocês vão voltar logo para a terra. Isso diziam os falsos profetas. É claro, uma palavra dessa, quem não gosta? O cativeiro vai ser muito curto, eles diziam. Aí Jeremias disse assim: vai ser curto não. Serão 70 anos. 70 anos. Está lá em Jeremias 29. Então Jeremias diz assim para os hebreus. Eu queria que você prestasse atenção nisso, porque isso é para nós. Jeremias diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei. Aí tem um contraste, né? De Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nela. Plantai pomares e comei do seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas. Não fiquem iludidos. Vai levar 70 anos. Vocês vão ficar aí. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Multiplicai-vos. E aí Jeremias finaliza assim: procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei. Essa cidade aqui é Babilônia. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor. Orar por ela ao Senhor, por Babilônia. Porque na sua paz vós tereis paz. Essa é a nossa situação, irmãos. Nós estamos no mundo. Um mundo caído. E nós precisamos erguer as nossas vidas nesse mundo. Mas Jesus Cristo ressuscitou. Ele é vitorioso. Ele vence todos os seus inimigos. A besta, o falso profeta, o dragão, Babilônia, todos vão cair. Todos pelejarão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. E a Bíblia termina falando de uma outra cidade. Um velho e antigo contraste. Não é Babilônia. Porque àquela altura a Babilônia já caiu. Você sabe qual é a cidade? É o nosso ponto de chegada. Que Abraão viu. Que os crentes veem. Que Caim nunca viu. Que Nimrod em Babel não se viu. Que Nabucodonosor não viu. Mas Daniel viu. Que Paulo viu. Cidadão romano viu.
que João viu em Pátimos. Essa cidade que diz: vi novo céu e nova terra. Abram, vamos ler juntos. Apocalipse 21, de 1 a 7. Vamos ler juntos. Vamos fazer isso, vamos terminar lendo esse texto juntos. Porque esse é o seu ponto de chegada. Vamos juntos. Podemos? Juntos. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça a fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei, e ele me será filho. Até aí. Esses outros aí são de Babilônia. Esse pessoal aí. Você precisa ter o olhar nessa cidade. E não ficar encantado. Não ficar encantado com essas vestes de púrpura, escarlate, com esses adornos de ouro, de pedras preciosas e de pérolas. E esse cálice transbordante de abominações, com imundícias de prostituição. Não se encante com isso. E se por acaso você se chocar, porque a meretriz está embriagada com o sangue dos santos e com o sangue de Jesus, das testemunhas de Jesus, perdão. Não se iluda. Babilônia caiu. Caiu. Passou. Passa. O que fica é a cidade de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a compreender as ilusões deste mundo caído. Dá-nos uma vista clara, olhos desembaçados. Nós possamos contemplar a efemeridade deste mundo caído.
e nos regozijar na glória da vida eterna em Cristo Jesus e nos deleitarmos na esperança da glória. Que o Senhor nos abençoe.